Olá, turma, bom dia. Nossa equipe vai apresentar o trabalho de Ciência de Dados em Farmácias 2, que é sobre fluidos newtonianos e não newtonianos. Nossa equipe é formada por mim, Felipe, pela Isabela e pelo Raul. O nosso fluido foi o de pseudoplásticos, que é um fluido não newtoniano. Em seguida, o Raul irá falar sobre reologia e sobre fluidos newtonianos e não newtonianos. E por fim, a Isabela irá demonstrar o experimento sobre fluidos de pseudoplástico. Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Raul e meu grupo foi designado para o experimento sobre pseudoplásticos. Mas antes de mostrar o experimento, eu vim teorizar com vocês um pouco sobre reologia e caracterização de fluidos complexos. O que é a reologia? É basicamente o estudo do comportamento deformacional e dos fluidos de matéria a tensões sob determinadas condições termodinâmicas, ao longo de um intervalo de tempo. Nós temos como propriedade da reologia a elasticidade, viscosidade e plasticidade, sendo que a viscosidade seria a medida da resistência de um fluido a um fluxo quando submetido sob tensão. Dessa maneira, quanto maior a viscosidade, menor vai ser o escoamento do fluido e maior seu coeficiente de viscosidade. Sendo que os fluidos reais, eles têm uma resistência à deformação sob tensão. Já nos gases, essa tensão ela vai se relacionar de acordo com a transferência de impulsos entre as moléculas. Já os líquidos é sobre a força de coesão entre as moléculas, o como elas estão unidas. Sobre a viscosidade, a gente vai conseguir sempre analisar diante de dois tipos de escoamento, por cisalhamento ou por escoamento extensional. Sendo assim, os líquidos viscosos não possuem uma forma geométrica definida e escoam irreversivelmente, quando submetidos a essas forças externas. Por outro lado, os sólidos elásticos apresentam uma forma geométrica bem definida e só se deformam com a ação de forças externas, assumindo uma forma geométrica de equilíbrio. Se a gente une as características de fluidos viscosos e elásticos, nós temos uma propriedade, um caráter viscoelástico, como os das espumas de banco automotivo, ou aquelas espumas chamadas da NASA, que é usada até em travesseiros, que elas mantêm uma forma geométrica estável e, sob pressão, elas tendem a encolher ou contrair e tendem a retornar àquela forma geométrica de equilíbrio. A plasticidade não tem muito o que definir, é basicamente uma qualidade de plástico e ele pode receber diferentes formas pela moldação ou pela modelação que foi submetido. Quando a gente observa a lei de Newton sobre a viscosidade, nós temos que ter em mente que se trata da tensão de cisalhamento sobre o gradiente local de velocidade, que é definida através de uma relação linear, sendo constante de proporcionalidade, e a viscosidade do fluido. Assim, todos os fluidos que seguirem essa lei e essa equação mostrada, eles são denominados de fluidos newtonianos. Sendo assim, a gente pode classificar esses fluidos de algumas maneiras. Quanto à deformação, eles podem ser reversíveis ou elásticos, e irreversíveis e viscosos. Nos casos dos elásticos, são sistemas que não escoam. Sua deformação é reversível e o sistema obedece à lei de Hooke, a lei da constante elástica, onde ele consegue expandir e retornar ao seu estado original. Já os viscosos ou irreversíveis são sistemas que escoam de maneira irreversível. Eles não retornam ao seu estado inicial e obedecem à lei de Newton, que era aquela equação explicitada, com a viscosidade constante. Quando a gente compara, para classificá-los, de acordo com a relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento, nós temos dois tipos, os fluidos newtonianos e não newtonianos, sendo que os newtonianos, como já falado, têm a sua viscosidade constante e seguem a lei de Newton. Essa classe abrange gases e líquidos não poliméricos e homogêneos, por exemplo, água, leite, soluções de sacarose e óleos vegetais. Já os fluidos não newtonianos, eles não têm uma taxa de deformação e uma tensão de cisalhamento constante. Sendo que esses fluidos não newtonianos ainda podem ser classificados como viscoelásticos, aquela propriedade que nós conversamos, dependentes e independentes de tempo. No nosso caso, nós ficamos com pseudoplásticos, e de acordo com esse gráfico que eu coloquei para ilustrar, ele é um fluido não newtoniano, independente de tempo e sem tensão de cisalhamento inicial. Sendo que o pseudoplástico é uma substância que, em repouso, apresenta suas moléculas em um estado desordenado e, quando submetidas a uma tensão de cisalhamento, suas moléculas vão tender a se orientar em direção à força que foi aplicada. Ou seja, quanto maior a força, maior a ordenação e menor a viscosidade aparente. Ela pode ser descrita pelo modelo de Oswald de Waal ou modelo de Power Law. E ela vai respeitar a seguinte equação,
que tem o K como índice de consistência do fluido e N a inclinação da curva. A gente tem como exemplo polpas de frutas, caldo de fermentação, melaço de cana e, de maneira prática do nosso cotidiano, a pasta de dente. A bibliografia que nós utilizamos é essa, e a partir de agora vocês vão ficar com o experimento que nós elaboramos. Desde já, obrigado. Olá, turma! Nosso experimento com um fluido pseudoplástico vai ser com a pasta de dente. Os fluidos pseudoplásticos têm uma tensão mínima para que haja deformação, ou seja, não escorre pela ação da gravidade. Então, se eu virar o tubo para baixo, a pasta não vai cair. Precisa aplicar uma força no tubo para que haja deformação. Com a retirada da força, ela permanece na nova forma. Outra propriedade do fluido pseudoplástico é que com uma força de cesilhamento aplicada, ela perde sua viscosidade. Como podemos ver, a pasta fica mais líquida e perde sua forma.